Olá, pessoal. Bom dia. Estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências. E hoje a gente vai continuar o capítulo 5. Então, célula, unidade fundamental da vida. Bom, a gente conheceu a estrutura dessa celular, que a célula ela tinha uma membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. E no citoplasma a gente tinha várias organelas. Hoje a gente vai falar sobre os transportes que ocorrem via membrana plasmática. Então, vocês se lembram que a membrana plasmática ela tem capacidade de selecionar o que entra e o que sai da célula, garantindo assim a manutenção do meio intracelular, ou seja, do meio interno, certo? E aí, esses processos de entrada e saída, ele pode ser de duas formas distintas. Pode ser um processo passivo, quando não há gasto de energia, e um processo ativo, quando há gasto de energia, para que esse processo ocorra. Bom, o processo passivo, como eu já falei, é aquele que não gasta energia para acontecer. E a gente tem três tipos de processo passivo. A difusão, que ela pode ser difusão simples ou facilitada, e a osmose. A difusão simples, o que é? São moléculas e íons que são transportados de uma forma natural do local onde estão em maior concentração para um local onde estão em menor concentração. Isso a favor do gradiente, ou seja, ele passa de um lugar mais concentrado para um menos concentrado. Então, onde estiver precisando daquelas moléculas, elas vão passar via membrana plasmática para chegar àquele lugar onde a concentração daquelas moléculas está menor. Já na difusão facilitada, também vai ocorrer essa passagem das moléculas de um meio de maior concentração para um meio de menor concentração. Mas, professora, qual é a diferença da difusão simples para a difusão facilitada? É que na difusão facilitada, essas moléculas vão passar com o auxílio de uma proteína transportadora, chamada de permease. Então, ela vai fazer a ligação da parte de fora para a parte de dentro da célula. E aí essas moléculas vão passar através dessas proteínas. Então, a diferença é basicamente que aqui a proteína é que vai fazer a passagem dessas moléculas. Já a osmose, ela vai acontecer também a favor do gradiente de concentração, de um lugar mais concentrado para um menos concentrado. Só que o que vai passar não vão ser as moléculas, né? Ou seja, não vai ser o soluto, e sim o solvente, que no caso, na maioria das vezes, o solvente é a água. Então, a água vai passar de um lugar mais concentrado para um lugar menos concentrado através da membrana semipermeável, certo? Então, a osmose é o fluxo de água, ok? Já o transporte ativo, ele ocorre com o gasto de energia, porque ele vai se mover contra o gradiente de concentração. Então, não necessariamente ele vai passar de um lugar mais concentrado para um lugar menos concentrado, certo? Os tipos de transporte ativo é a bomba de sódio e potássio e o transporte em bloco, que vai transportar moléculas maiores, certo? A bomba de sódio e potássio, o que é que vai acontecer? A célula ela vai ter uma determinada concentração de sódio e potássio. Dentro da célula, a concentração é para ser menor de sódio e maior fora da célula. Então, a concentração de sódio é menor dentro da célula e maior fora da célula. Diferentemente da concentração de potássio, que o potássio é maior dentro da célula e menor fora da célula. E assim, eles vão tentando se equilibrar. Então, para equilibrar a concentração de sódio e potássio dentro e fora da célula, eles vão passar por difusão. Então, o potássio vai sair e o sódio vai entrar. E assim funciona, certo? Então, esses íons, eles acabam saindo de um meio de menor concentração para um meio de maior concentração. Então, isso vai depender de um gasto energético. Então, qual vai ser a proporção dessa passagem? Vai sair 3 moléculas de sódio e vai entrar 2 moléculas de potássio. Isso eles fazem para tentar equilibrar a quantidade de sódio e potássio, certo? Então, aqui tem um exemplo
dessa passagem de sódio e potássio. Então, nós estamos vendo aí as moléculas de sódio passando para o meio extracelular e as moléculas de potássio entrando no citoplasma, certo? No meio intracelular. O transporte em bloco, ele vai transportar substâncias gigantes, ou seja, substâncias muito grandes que acaba não sendo possível de passar pela membrana devido ao seu grande tamanho. Então, para que essas substâncias de grande tamanho passem, a membrana vai precisar sofrer uma deformação, certo? Para que essas substâncias sejam incorporadas ou eliminadas pela célula, ou seja, entra ou sai da célula. Esse processo vai gastar energia, é claro, e aí nós temos dois tipos de transporte em bloco. Ele pode ser por endocitose ou por exocitose. Bom, por endocitose vai ocorrer o quê? Um englobamento de partículas para dentro da célula. Então, endo é dentro. Então, as partículas estão fora e vão tender a entrar dentro das células. Então, essas partículas elas podem ser digeridas de duas formas. Por fagocitose, que vai ocorrer o englobamento de partículas sólidas no interior da célula. Então, vai se formar uma bolsa, chamada de fagossomo, e aí ela vai englobar aquela partícula sólida para dentro da célula. Isso é a fagocitose. Já a pinocitose vai ocorrer o englobamento de partículas líquidas ou partículas dissolvidas no líquido. Então, na fagocitose eram partículas sólidas e na pinocitose vão ser partículas líquidas. Então, vai ocorrer o englobamento da partícula, formando uma vesícula chamada de pinossomo. Então, essa vesícula vai se formar e puxar aquele fluido para dentro da célula, certo? Bom, pessoal, então aqui está a atividade, certo? Vocês vão fazer a atividade do livro das páginas 79, 80, 84 e 85, tudo bem? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Tchau.